Eu quero conversar com você nessa manhã, num congresso onde Deus certamente já fez tanto por esses dias, fez tanto na vida da Sabrina e do Hugo, né? Ah, que bonito, né, pastor? Pastor, vi tudo, vi o vídeo, chorei, fiquei emocionada, louvei a Deus pela vida dele. Moça, ainda existem homens que compreendem qual é o papel dele na relação. O romantismo não é careta, ele não saiu de época, ele não está desgastado, pelo contrário. Nós entendemos que um homem, quando compreende o papel dele biblicamente falando e busca exercê-lo, ele vai tratar você como Cristo trata a igreja, com zelo, com honra, com romance, com afago, com amor, com cuidado. Então não se contente com qualquer coisa. Não se conforme com, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem gente assim? É porque tem jovem que quer casar, não quer casar com uma pessoa. Tem uma diferença entre querer casar e querer casar com aquele que você sabe que é o homem de Deus para a sua vida. Tem gente que quer casar com qualquer um. Apareceu, tô dentro. Cuidado. O casamento é sério demais para que você não tome os devidos cuidados. Que essa união tão importante, que é a segunda depois da sua conversão, da entrega da sua vida para Cristo, é a segunda decisão mais importante que todos nós temos na vida, é aquela que nós tomamos como quando decidimos com quem vamos nos casar. Então, cuidado, ore, busque ao Senhor, estabeleça padrões. Eu não vim falar disso, mas quem sabe o Senhor nos oportuniza um outro tempo. Mas a pessoa certa, uma das credenciais de que você está no caminho certo, é que essa pessoa te faz um crente melhor do que você já era antes dela. Tem gente que era um bom crente até começar a namorar. Começa a namorar, não tem tempo para a igreja, começa a namorar, não quer mais fazer aquilo que fazia, começa a namorar, não vai nos cultos que a igreja tem. Outra dica que eu tenho para você, jovem: se certifique de que a pessoa que você está de olho carrega a Bíblia na mão. Porque quem não carrega a Bíblia na mão, não vai carregá-la no coração. Enfim, tantas coisas. Que o Senhor te direcione nessa decisão que, sem sombra de dúvidas, é a mais importante da sua vida. Você que pode, se coloque de pé para nós fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. Eu quero conversar com você sobre os impactos da deformação da sexualidade na sua vida. Nós vamos passar por ideologia de gênero, vamos conversar sobre masturbação, vamos falar sobre prostituição, vamos entrar sobre, vamos falar sobre pornografia. E o meu objetivo é que, ao final desse tempo que nós vamos passar juntos, você compreenda que ondas, modismos, movimentos não podem direcionar, nortear ou trazer o não tem nada a ver para a vida daquele que observa a sua vida conforme as Escrituras Sagradas, que é a mesma. A Escritura não muda, ela não é contemporaneizada, ela não é modificada para ficar parecida com aquilo que o século XXI espera dela. Sabe, hoje eu estava vendo algumas pessoas, alguns cristãos, alguns pastores comentando sobre aquele evento, sobre o enredo da escola de samba, Gaviões da Fiel, onde eles falam que o enredo era o tabaco, o tema era o tabaco, mas no meio desse enredo aparece a figura de um demônio grande, vermelho, com 2 outros demônios pretos atrás, e esse demônio massacra Jesus, em pleno desfile de carnaval em São Paulo. E a gente assiste ali, não só um ataque ao cristianismo de uma forma tão direta, mas talvez mais assustador do que esses ataques é a postura do crente quando vê aquilo. E aí a gente encontra alguns crentes falando: mas o que tem? Isso é cultura, deixa pra lá, isso é arte. Gente, não tem nada a ver, é carnaval. Deixa eles fazerem assim, porque a gente já sabe da verdade. Jesus venceu o diabo e venceu na avenida também. E aí eu gastei algum tempo nessa madrugada durante o voo ainda vendo alguns comentários.
e me assustando o quanto alguns de nós têm se perdido no meio daquilo que são verdades midiáticas. Isso é coisa de quem não sabe quem é, quem não tem identidade. Porque a identidade do cristão, ela é forjada e formada num correto relacionamento com Cristo. Então, à medida que eu não me relaciono com Cristo, eu não tenho identidade. Quem não tem identidade leva a vida de acordo com a identidade do outro. Então, eu começo a trazer para a minha vida os padrões que são do outro. É da funkeira famosa, é do jogador de futebol, é da blogueira que está em alta, é daquilo que a novela traz. Afinal de contas, a minha identidade, que deveria ser formada no relacionamento com Cristo, não está tendo investimento para que isso aconteça. Então, eu absorvo qualquer coisa como verdade e saio falando aquilo que às vezes eu nem conheço. Cuidado, querido. O jovem não é o futuro da igreja. Quando eu olho para você, eu não vejo o futuro da igreja. Porque quem vê futuro fala de algo longe. O jovem é o presente da igreja. Você é a realidade da igreja hoje. A única geração que você pode marcar é a sua, é essa, é a que começa hoje. Existem coisas que a gente só faz para Deus quando a gente é jovem. É por isso que a juventude é um tempo precioso. E quando você entende que o jovem da igreja faz com que você seja o presente dela e não só o futuro, até porque a gente não sabe se o amanhã vai chegar. O dia que a gente tem para fazer é hoje. O amanhã não existe. Quando ele chegar, já vai ser hoje de novo. Sim ou não? Sim. Quando amanhã, ou seja, quando quarta-feira chegar, já não vai ser amanhã, vai ser hoje. A quarta que chega para mim e para você é hoje de novo. Então, o dia que você tem para ser aquilo que o Senhor deseja que você seja, pagou um preço para que você se torne, é hoje. Quero ler com você 2 textos que vão nortear o nosso caminho aqui. O primeiro deles, Romanos, no capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Essa igreja era uma igreja que estava aprendendo a ser crente. A maioria do povo que estava na igreja de Roma era um povo que tinha se convertido por ocasião do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. Então era uma igreja nova. E Paulo escreve essa carta à igreja de Roma. Roma era como se fosse a Dubai de hoje. Tudo que era de melhor vinha de Roma, voltava para Roma, saía de Roma. O maior centro intelectual, cultural, tudo de melhor tinha em Roma. E o povo da igreja de Roma era um povo que ainda estava aprendendo a ser crente, a viver o evangelho. E foi com esse objetivo que Paulo escreve toda a carta, toda essa epístola aos romanos. Na verdade, Paulo tinha 2 objetivos. Ele queria chegar como missionário à Espanha. Essa viagem acaba não acontecendo. Paulo morre prisioneiro de Roma antes disso. Mas quando ele escreve essa carta à igreja de Roma, ele tinha 2 objetivos. Ele queria que a igreja de Roma fosse a mantenedora, tanto espiritual quanto financeira, da sua viagem à Espanha. Até porque nenhuma igreja séria banca um missionário que não sabe sobre o que ele fala. Então Paulo, em toda a epístola aos romanos, ele apresenta o Cristo a quem ele serve e pelo qual ele está disposto a morrer, à igreja aos romanos. E aqui no capítulo 1, não será mera coincidência você ter a impressão de que Paulo está falando para a igreja de hoje, de 2019. 2019, anos depois de que tudo isso aconteceu, a sensação que nós temos ao ler esse texto é que essa narrativa se trata de um espelho da nossa realidade hoje. Romanos 1, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. A essa altura, o mundo, a Europa, em todos os lugares já falavam sobre a conversão das pessoas que tinham formado a igreja de Roma. Então Paulo está falando, olha, eu louvo a Deus porque o mundo todo já está sabendo que vocês estão confessando Cristo. E aí ele continua dizendo, verso 9, por Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco,
mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós, que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque o céu se manifesta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, olha isso, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível. E Paulo faz menção aqui, quando ele fala da glória de Deus, daquilo que foi estabelecido no Éden, a relação santa entre homem e mulher. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e não serão dois, mas uma só carne. Paulo está fazendo menção a isso, e ele continua dizendo: e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. Ou seja, o homem passa a fazer aquilo que só os animais irracionais faziam. E Paulo continua falando no verso 24: pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração. Ei, querido, olha aqui para mim. Não há nada pior que você e eu possamos receber de Deus do que Deus deixar a gente viver a vida que a gente quer. Paulo está falando que por causa dessa mudança, Deus os entregou, ou seja, deixou ele fazer o que ele queria. Quando você vem aqui e fala, eu sou livre, e canta que você é livre, você não está falando que você é livre para fazer o que você quiser. O entendimento da liberdade pela qual Cristo nos libertou é que Ele te fez livre de você. A liberdade que em mim habita pelo poder do Espírito é que ela me fez livre de mim. E aqui Paulo fala exatamente o contrário. Por essas coisas, pela defraudação do coração, Deus os entregou. Segura aí, continua comigo. As concupiscências do seu coração. A palavra concupiscência é desejo desenfreado de. Toda vez que você lê na Bíblia esse palavrão aí, concupiscência, está falando desejo desenfreado por algo. As concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, mas é a minha vontade, é o que eu quero, é a minha vida, é o meu sonho, é o que eu acho, servindo a criatura, ao seu ego, ao seu eu, que é bendito eternamente. E olha o verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões carnais, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O lesbianismo aqui. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Iniquidade, querido, é pecado programado.
Iniquidade havia, é por isso que a Bíblia fala que Deus não aceita a iniquidade associada a um ajuntamento solene. A iniquidade é mesmo você estando num culto público como esse, está pensando, é a hora que eu sair daqui eu vou beber uma cerveja. É a hora que eu sair daqui eu vou ter relações sexuais com a minha namorada. A hora que eu sair daqui eu vou no bloquinho ali no fim do dia. Pecado programado, aquilo que eu programo fazer. A Bíblia diz que Deus não aceita a iniquidade programada, a iniquidade associada junto com o culto público. E Paulo fala, verso 29, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Avareza é ser mão de vaca, melhor tradução. Avarento é poder dar e não dar. A avareza fala de ter e não doar. O avarento é alguém que possui e não divide. E Paulo continua dizendo, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, gente que reclama, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, ou seja, tolos, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, gente que não tem quina, gente que não perdoa, gente que não levanta a bandeira de paz nunca, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, você acabou de ouvir sobre justiça agora, a diferença de justiça e misericórdia, Paulo está falando aqui, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que a fazem. Ou seja, às vezes você nem faz, mas só de você consentir com quem faz, a justiça de Deus pesa. Vamos orar? Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã mais uma vez. Render ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Dizer, Pai, que Tu és a nossa razão. Tu és aquilo que nos une como igreja neste lugar. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias de congresso, neste lugar e Brasil afora. Obrigada pela multidão de jovens que tem atendido ao Teu chamado para esse tempo. Obrigada, Senhor, pela vida do Ministério da ADETAG. Obrigada pela vida do pastor Gilson, pastora Dorca. Obrigada por tudo que o Senhor tem realizado na vida dessa juventude. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Lamuel, da pastora Patrícia. Obrigada por esse tempo. Nós somos gratos ao Senhor. E nessa hora, Deus, em que nós abrimos a Tua palavra santa, a minha oração é que o Teu Espírito, que também é santo, fale conosco. Continue falando conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado tanto, mas uma vez mais, nós te suplicamos. Fale conosco. Quanto a mim, Deus, eu confesso mais uma vez a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente a Tua voz, a voz do Teu Espírito, seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar, querido? Antes de entrar especificamente no tema que nós vamos tratar, que está muito bem desenvolvido aqui em Romanos 1, você entendeu que Paulo estava falando exatamente, na época não existia o termo ideologia de gênero, por exemplo, eu vou falar com você daqui a pouco sobre o contexto histórico, quando é que isso surgiu, como foi tudo isso, a diferença de ideologia e de movimento, uma coisa é movimento, outra coisa é ideologia, mas antes disso eu quero fazer menção de um texto lá em Apocalipse, no capítulo 3, você não precisa ler, mas só te explicando qual é o entendimento do Senhor sobre pessoas que ficam em cima do muro. Sobre gente que até é crente, mas, não, eu acho que esse negócio de ideologia é até legal. Não, eu acho que a gente precisava rever esse conceito da relação sexual antes do casamento. Olha, eu penso que assistir a alguma coisinha pornográfica e compartilhar isso não tem problema nenhum. Em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, de forma específica, depois leia esse texto na sua casa. Nós encontramos aqui a carta à igreja de Laodiceia. João
era, nessa ocasião, o único apóstolo de Jesus que ainda estava vivo. Todos os outros já tinham morrido por ocasião do martírio. E João foi, curiosamente, ou por vontade soberana de Deus, o único que não teve uma morte trágica. João morreu já velho, já idoso. E ele foi, então, levado pelo poder do Espírito, ele faz questão de dizer isso, à ilha de Patmos, onde Deus fez a ele revelações. E ele escreve 7 cartas a 7 igrejas que estavam na Ásia. E a carta à igreja de Laodiceia, que é relatada aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, é a única carta, Laodiceia é a única igreja que não recebe nenhum elogio de Deus. Mas algo curioso acontece, porque Laodiceia era exatamente um exemplo de igreja modelo. A igreja de Laodiceia se achava. Era uma igreja que era muito rica. Para você ter uma ideia, a certa feita, a cidade de Laodiceia foi praticamente toda destruída por um incêndio. E Laodiceia era uma cidade tão rica que eles não precisaram de ajuda de governo algum, não precisaram de ajuda externa. Os próprios ricos da cidade se juntaram e reconstruíram a cidade, tamanha riqueza que estava na cidade de Laodiceia. E a igreja da cidade, ao invés de influenciar a cidade, acaba sendo influenciada por ela. Então, Laodiceia era uma igreja extremamente rica. Laodiceia era uma igreja doutrinariamente correta, não existia escândalos doutrinários em Laodiceia, nem heresias. Laodiceia era uma igreja próspera. Era uma igreja onde os membros eram prósperos, a teologia da igreja era próspera, enfim. Seria a igreja modelo, aquela igreja que todos nós iríamos gostar de frequentar. Mas a situação que nós entendemos aqui no capítulo 3 de Apocalipse, na carta da igreja de Laodiceia, nos chama a atenção para o perigo do auto-engano. O perigo de você achar que está podendo, mas quando Deus faz um raio-x santo que evacuou e que sonda toda a sua alma, ele vê exatamente o contrário. A cidade de Laodiceia, geograficamente, ela estava num lugar estratégico. A cidade vizinha do lado esquerdo tinham águas muito terapêuticas por serem águas muito geladas. Eram águas poderosas para curar doenças. E a cidade que estava do lado direito de Laodiceia era uma cidade que tinha minas de águas fervendo, como se fosse Caldas Novas, que também eram águas terapêuticas, usadas pela medicina. Mas, curiosamente, na cidade de Laodiceia havia um cruzamento dessas duas águas. E a água que passava em Laodiceia era uma água morna, que não tinha função alguma. Juntava a água quente de um lado com a água gelada de outro, que ambas eram muito terapêuticas e muito usuais, mas a água que era formada em Laodiceia era uma água morna, que não tinha uso. Laodiceia também tinha uma peculiaridade. A maior fábrica de tecidos finos daquele tempo, ou seja, a roupa mais moderna, mais linda e mais desejável, era fabricada em Laodiceia. Eles tinham a melhor fábrica de tecidos. Também na cidade de Laodiceia, tinha-se o maior centro oftalmológico do mundo naquele tempo. Os melhores médicos oftalmologistas que cuidam dos olhos estavam em Laodiceia e lá se fabricava um colírio muito famoso. E como Deus é lindo, e Ele sempre faz questão de se fazer entendido por quem o ouve, Ele escreve essa carta à igreja de Laodiceia, falando exatamente assim, a eles. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, essa coisa diz a testemunha fiel e verdadeira: eu sei as tuas obras, olha isso, que nem és frio, nem és quente. Assim, porque és morno, Jesus está falando para essa igreja, vocês são mornos igual a água que está na cidade. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Deus está falando dessa igreja rica, de uma cidade rica. Mas para mim, és pobre, cego e nu. Eu te disse que a igreja achava que era rica. Jesus fala, você é pobre. Eu te disse que lá fabricava o melhor tecido, a melhor roupa. Jesus olha e fala para mim, vocês estão nus. Eu te disse que eles tinham o melhor colírio, o melhor centro oftalmológico daquela época. Deus olha e fala para mim, vocês são cegos. E aí ele continua falando, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus faz uma contrapartida entre aquilo que a cidade achava que era e aquilo que Deus de fato via que a igreja era. Mas sabe o que é mais lindo? É que depois de identificar o problema, Jesus não é como você e eu, que a gente vê defeito nas pessoas, critica as pessoas, mas não tem solução para elas. Já viu gente assim? É ótimo para apontar o problema, mas não sabe sair do problema. Deus fala, vocês são cegos, pobres, cegos e nus, apesar de acharem que são ricos e têm a melhor roupa e o melhor colírio. Mas essa é a realidade de vocês. Só que tem uma coisa, Laodiceia: tudo aquilo que vocês necessitam para mudar a história de vocês, eu tenho para dar. E ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Ou seja, o tesouro que eu vou te entregar não é corruptível. Venha que eu vou te dar vestiduras brancas. Ou seja, o melhor tecido, a melhor roupa de vocês não resolve, mas a roupa que eu te colocar muda a sua vida. E eu te aconselho que você venha até mim e encontre o colírio que vai mudar a sua forma de olhar. O que eu estou te dizendo é que, às vezes nós estamos no auto-engano de tantas coisas. Mas o nosso Cristo não é só aquele que nos aponta o engano, nos mostra a falha e nos escancara a realidade, para nos gerar discernimento daquilo que é e que não é. É que depois de fazer isso, de nos permitir ver aquilo que de fato nós temos errado, ele se aponta e se apresenta como a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Eu fiz questão de falar sobre isso no início e fazer essa leitura depois de já ter lido Romanos 1, exatamente para te dizer que, quem sabe, você está vivendo agora, ou já viveu, muitas das coisas que eu vou começar a citar. E talvez ninguém sabe, só você e Deus. As pessoas que te olham acham que estão vendo uma Laodiceia. Lindo, rico e cheio de uma forma linda de ver a vida. Mas enquanto na verdade Deus, quando te olha, e você sabe que a verdade é pobreza, nudez e cegueira. Eu fiz questão de te falar isso no início exatamente porque, independente se esse for o seu estado, em tudo aquilo que nós vamos conversar aqui, há no Senhor solução, respaldo, esperança para quaisquer que sejam as similaridades existentes entre você e o padrão mundano de comportamento. Por que a sexualidade é tão importante? Sabe por que isso pega tanto? Por que tudo gira, parece em torno disso? Talvez você já tenha ouvido tantas vezes aqui nesses 4 dias de evento sobre santidade, e você ouve pessoas falando, e por que isso é tão importante? Quando nós falamos de sexualidade, nós estamos inevitavelmente falando de 2 coisas que operam na nossa natureza, alma e corpo. A alma é eterna e é o lugar onde estão todas as nossas emoções armazenadas. O nosso corpo, apesar de finito, ou seja, um dia ele vai voltar para o pó porque ele veio do pó, ele existe para ser uma habitação do Espírito Santo. Foi Deus quem criou o sexo. Você pode dizer amém? Amém. Querido, foi Ele que criou. Tem gente que tem tanto pudor para falar disso, que pensa que Deus criou a cabeça, os olhos, o nariz, o pescoço, o tórax, o umbigo, mas quando chegou na genital, falou, vai lá, diabo, cria, que eu não quero nem ver. Não foi assim. O Senhor pensou, planejou cada detalhe sobre a sexualidade humana. Só que como tudo que Deus faz, depois de criar, Ele colocou regras. Se você é solteiro, você é abstinente, ou seja, você não faz. Você não tem vida sexual ativa. Você não usufrui disso, que foi criado para ser uma bênção dentro do casamento. Se você é solteiro, você é abstinente. Se você é casado, você é fiel. Esse é o padrão bíblico para se desfrutar de uma sexualidade saudável. E eu repito, todo tipo de padrão sexual fora desse contexto constitui pecado. Independente se a terapeuta sexual, se o coach de autoajuda, se a inteligência emocional, se a blogueira favorita, ou se o crente contemporâneo acredita que não tem nada a ver, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um padrão de um plano perfeito que não mudou.
O plano de Deus continua o mesmo e ele nos é revelado de Gênesis e Apocalipse e não nos dá diretrizes. Duvide de quem chega até você com revelações específicas que não podem ser testificadas com as Escrituras. Aquilo que Deus fala na Escritura, Ele tem compromisso. Quando nós falamos, Deus é fiel, Ele é fiel, e às vezes a gente nem entende o que a gente está dizendo, mas quando eu falo que Deus é fiel, eu não estou dizendo que Ele é fiel a mim. Quando eu digo que Deus é fiel, eu estou falando que Ele é fiel por fazer, zelar e cumprir a sua palavra. Aquilo que está aqui, você pode ter segurança de que vai se cumprir. Ele vela pela palavra, Ele faz cumprir a palavra, nele não há sombra de variação, Ele continua o mesmo. Então, quando nós olhamos para a sexualidade como algo que absorve tanto os conteúdos do meu corpo, tanto conteúdos da minha alma. E por que alma? Porque quando o indivíduo tem relações sexuais com outra pessoa, há ali, além de um pacto de sangue. É por isso que a Bíblia fala que não são mais dois, mas uma só carne. Por ocasião da relação sexual, há um rompimento de microvasículos, tanto na genitália feminina, quanto na genitália masculina. Isso é microscópico, nós não temos acesso vendo. É por isso que há uma união de carne, se tornam uma só carne. É por isso que a Bíblia diz que o homem que se deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Porque por ocasião do relacionamento sexual, há a junção, há uma mistura de carne. Isso é o que se dá no âmbito físico. Na alma, há também o que nós chamamos de laço de alma. Vamos supor que eu tenho uma folha branca de cada lado. Mas uma está com tinta preta, a outra está com tinta branca. Eu grudo as duas folhas, dou uma mensurada e depois tento soltar. É certo que vai ter tinta branca no preto e vai ter preto no branco. O que eu estou te dizendo é que quando você se deita, tem relações sexuais, há ali um laço, uma amarração de alma. A ideia é que um pedacinho da minha alma fica no outro e um pedacinho da alma do outro vem para a minha. E quando a gente pensa que a alma exatamente é a captura de todas as emoções que eu vivi ao longo da minha vida, você consegue imaginar o quão delicado é esse relacionamento. Um laço de alma é aquilo que faz com que pessoas que tiveram uma vida sexual desregrada vão para o casamento e têm N tipo de dificuldades depois. Porque estão amarradas. O laço de alma, ele te amarra ao indivíduo. Em namoros em que há laço de alma, até porque a palavra namoro nem existe na Bíblia, viu? Não tem. Ai, pastor, é porque era outro tempo. Tudo bem, isso eu até posso concordar. Mas a ideia bíblica é de que para que haja um namoro, há de haver um propósito de casamento, senão o namoro não faz nenhum sentido. Só deve haver namoro quando há propósito para uma vida comum. É por isso que nós aconselhamos que antes de namorar, você ore, meu irmão. Quando o Célio e eu começamos a namorar, fomos namorar, a gente já não era tão novinho, mas eu me lembro, nós já éramos amigos há muito tempo. E aí ele foi conversar comigo e falou: Sara, olha, eu não estou te chamando para namorar, eu estou te chamando para casar. Eu falei: esse moço é doido, né? Como assim? E aí ele foi conversar com os meus pais, com o nosso pastor, e o nosso pastor estipulou um tempo de oração. Ele falou: vocês vão orar 1 mês, para ver se é de Deus, o início do namoro. E aí eu me lembro como foi rico esse tempo de oração, como foi rico poder conversar antes de namorar, como foi rico poder saber quais doenças tinha na família dele. Sabia que isso é importante? E aí, o que seu povo morre? Morre de câncer, de diabetes? Como é que é o negócio da sua casa? Querido, isso é importante, você vai ter filho com esse indivíduo. O que eu estou te dizendo é que o namoro é época de conversar, não é época de fazer outras coisas. Essas outras coisas você guarda para o casamento, porque lá é um leito santo, sem mácula, diz as Escrituras. Ali é um ato que adora a Deus. Casais que têm uma constância sexual santa são mais espirituais, sabia? Além do que, o sexo dentro do casamento constitui dívida.
Quem casa deve ao outro uma constância sexual, para que Satanás não vos tente, diz 1 Coríntios no capítulo 7. Mas o que eu estou te dizendo é que hoje a gente deturpa. Na época que é para conversar, a gente está querendo pegação. E aí casa e não conversou. E aí a incompatibilidade de gênios, que é exatamente, eu não sabia que ele era assim. É o primeiro motivo de divórcio no Brasil hoje. Está no primeiro lugar do ranking, a tal incompatibilidade de gênios. Eu não sabia que era assim. Isso ele não me falou. E aí eu fico pensando, então fez o que no namoro que não conversou? Fez o que não expôs verdades? Fez o que? Certamente estava buscando aquilo que a Bíblia chama de fornicação. Fornicação é a relação sexual fora do casamento. É pecado. Ai, pastora, mas eu tenho certeza que é a mulher da minha vida. Então casa! Fora disso não há padrão. Não há padrão. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós não encontramos um Deus carrasco que quer tirar a sua liberdade de jovem. Nós encontramos um Deus amor que quer proteger a sua alma. Ei, querido, nós vivemos o tempo mais liberal, em que jovens alcançam patamares mais altos, nunca jamais imaginados. Mas nunca houve uma geração tão arrebentada de alma como a nossa. São jovens arrebentados, tão novos e com tantas cicatrizes. Deixa eu te dizer uma coisa. Um corpo lindo, que é guardador de uma alma adoecida, não é algo a ser cobiçado. Existem pessoas que têm um lindo rosto, e dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, muitos amigos no Facebook, está em alta, todo mundo vê. Mas se você for conversar com essa pessoa, você encontra uma alma adoecida. E o adoecimento da alma, muitas vezes, ou na maioria delas, absoluta, se dá por quebra de princípio. Por não acreditar, por ler uma ordem e decidir não obedecer. Então, querido, nós começamos no início, lá no que diz Romanos 1. Olha, por causa da concupiscência, por causa da quebra do princípio, Deus criou macho e criou fêmea. Deus criou Adão e Deus criou Eva. E Ele fez isso de forma tão diferente, para que nos detalhes, você e eu pudéssemos saber o quão diferentes somos. Primeiro, Deus cria Adão fora do jardim e depois coloca ele no jardim. Só para você ter uma ideia, até a criação como foi diferente. Para criar Adão, Deus pega o barro, molda, sopra nele o fôlego de vida e Adão vai que vai. Eva já foi tudo diferente. Eva já foi criada dentro do Éden. Para criar Eva, Deus faz Adão dormir, tira dele uma costela e molda Eva da costela de Adão. E aí eu poderia ficar aqui o resto da tarde só te falando das diferenças claras que o nosso Deus colocou desde os nossos corpos até no nosso temperamento. Você sabia que você, menina, consegue falar até 250 palavras por minuto? Enquanto você, menino, consegue falar no máximo 175? Sabe por quê? Porque quando uma mulher está grávida de uma menina, o primeiro músculo que se desenvolve é o músculo da língua. Nós somos diferentes. A mulher tem mais massa cinzenta no cérebro do que o homem. Isso faz com que as conexões nervosas, as sinapses nervosas se deem de uma forma mais rápida do lado direito do cérebro. É por isso que a mulher tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que geralmente o homem consegue fazer uma e ainda esquece do que está fazendo. Não é que um é melhor, o outro é pior. Nós somos diferentes. A mulher consegue conversar no celular, segurar um menino, mexer uma panela, jogar um negócio no lixo e ainda escuta o que a amiga está conversando lá. O homem precisa focar em uma coisa. Ele foca e pronto, é sobre aquilo que ele está falando. E se você mudar de assunto, às vezes eu percebo meu esposo, né? Eu estou falando de livro, aí ele está me acompanhando. Eu estou falando amor, então o livro. Aí daqui a pouco eu falo, nossa, falar em livro, tem que buscar a Ana Luísa. Aí ele fala, pois é, e o livro? Eu falo, amor, já mudei de assunto, estou falando da Ana Luísa agora. E ele, então, mas aí o livro, que tem a capa preta. Deus nos fez diferentes. Ele nos fez com uma fisiologia diferente. O nosso corpo é diferente.
a nossa estrutura é diferente. E esses impactos sexuais que são terríveis na nossa vida, todos eles, sem nenhuma exceção, vêm de quebra, vêm quebrando alguns desses princípios que o Senhor organizou desde o Éden, desde que Ele padronizou o homem e mulher, um de um jeito, o outro de outro, um com temperamento, outro de outro, um com cérebro, outro com outro, uma com fisiologia, outro com outro, um com seio, outro mais reto, um mais quadrado, a outra funilada, uma com uma genitália, a vagina, o outro com pênis, separados. Então o nosso Deus, Ele criou tudo com ordem. E tudo, tudo. Quando você olha em termos de ideologias, movimentos e tantas outras coisas que nós vemos ao longo, ondas, não faz outra coisa senão quebrar princípios que Deus estabeleceu. Eu vou começar te falando um pouco sobre essa tal ideologia de gênero. Qual é o objetivo dela? Quando ela surgiu? Do que se trata? Por que que isso é uma das maiores ameaças à família? Isso inclui você. Por que que você, como jovem, dentro da universidade que você vai cursar, dentro dos lugares onde o Senhor te colocar, precisa se posicionar sobre esse assunto, biblicamente falando, sendo respaldado. Não um jovem alienado que vai na onda e vai porque todo mundo faz e faz porque todo mundo está fazendo e curte porque todo mundo está curtindo. Mas alguém que entende daquilo que é falado, porque tem um padrão, uma diretriz, que são as Sagradas Escrituras. A tal ideologia de gênero, e para definir ideologia, eu preciso considerar dois conceitos, pelo menos. Um é o conceito de ideologia e outro é o conceito de movimento. Algumas ideologias, algum assunto pelo qual as pessoas lutam, acabam virando movimentos. Foi assim, por exemplo, com o movimento hippie. Foi assim com o movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll, que teve o seu auge entre as décadas de 40 e as décadas de 70. As pessoas tinham ideologia, elas queriam uma liberdade sexual, uma liberdade de corpo, onde o uso liberal das drogas traria sensações de liberdade. Então essa ideologia, ou seja, esse pensamento, foi disseminado num grupo de pessoas e acaba virando um movimento, onde países são alcançados por eles. Então, algumas ideologias se tornam movimentos, mas às vezes muitos movimentos nascem sem uma ideologia. Existem movimentos que nascem por nascer. O tal movimento feminista, que teve 3 ondas no mundo, ele nasce, a princípio, sem uma ideologia determinada. O que aquelas mulheres queriam era só ter direito a votar, elas queriam poder trabalhar, elas não tinham um ideal de ser igual, não era isso, a ideia primária da primeira onda, lá em 1920. Mas isso acaba desencadeando um movimento que gera a mulher empoderada da pós-modernidade. Uma mulher que se perdeu no meio do seu papel. Uma mulher que deixou de entender aquilo pelo que Deus a criou no Éden. E aí a gente encontra essa sociedade que a gente encontra hoje, onde casos como o do Hugo e da Sabrina não deviam ser exceção, deviam ser regra. É o entendimento da coerência entre aquele que caça e o que é caçado. Você entende o que eu estou dizendo? Quantos homens, meu esposo e eu aconselhamos, jovens homens, que dão testemunhos do tanto que é difícil ser homem, porque a mulher não espera. Ela vai atrás, ela dá em cima, ela corre, ela manda e-mail, faz sinal de fumaça, fala, ei, estou aqui disponível, pelo amor de Deus, me queira. E eles têm falado, olha, é difícil ser homem nesse tempo, porque se inverteu as coisas. Ei, queridos, se a gente pudesse fazer uma interpretação que não é inteiramente teológica, ou não dá toda essa base teológica aqui nas Escrituras, mas se nós fôssemos olhar pela ocasião da criação, quem perdeu a costela foi Adão ou Eva, querido? Adão. Então quem tem que procurar? Deus fala primeiro com o homem. Ai, pastora, mas olha, ele falou comigo, eu tenho certezinha, então vai orar. Ora até que Deus fale com ele. Muito do movimento feminista tem ocasionado dificuldades terríveis no nosso tempo, que tem culminado em divórcios.
mulheres autossuficientes que não respeitam seus maridos. Isso é criado na juventude, quando você escuta a primeira coisa, das primeiras vezes para sua mãe: ó, minha filha, eu estou te criando para você ser independente, nunca depende de homem. Não há nada de errado com isso. Eu acho uma bênção você ter a sua carreira, você ter a profissão, você ter os seus sonhos pessoais, desde que isso não roube aquilo pelo que você de fato foi criada, jovem. Desde que você entenda que tudo isso que você almeja ser, sonha ser, jamais deve estar acima daquilo que você foi criada para ser. Então, a ideologia começa com isso. A ideologia cresceu tanto porque ela faz uma diferença entre sexo e gênero. A ideologia de gênero fala que o sexo é biológico, enquanto a ideologia fala de um padrão social. Então, o que a ideologia de gênero prega é que, apesar de você ter nascido menina, com DNA de menina, com genitália de menina, com cérebro de menina, você pode decidir no meio do caminho, ou seja, se adequar a um padrão social e ter atitudes, práticas, desejos e escolhas que são de menino. Então, a ideologia social, ela segmenta, a ideologia de gênero, ela segmenta sexo e gênero. Uma coisa é o biológico, ou seja, uma coisa é o corpo que eu nasci. Outra coisa é o que eu quero ser. É isso que a ideologia de gênero prega. Ela faz essa distinção, ela separa. E dentro da ideia da ideologia de gênero, é possível você nascer com um corpo, se estranhar no meio do processo, e apesar de estar num corpo de menina, querer ser menino. Ou apesar de ter um corpo de menino, um DNA de menino, características masculinas, querer ser menina. É por isso que a ideologia de gênero tem tomado conta de todas as áreas. E eu quero te dizer que isso não é novo. Quando nós estudamos Karl Marx, quando nós estudamos o comunismo na União Soviética, nós já encontrávamos ali ideias para a destruição da família. Lá, o marxismo sabia que se ele sexualizasse as crianças, a família seria destruída. E isso durante um tempo valeu na União Soviética. Eles liberaram as relações, falaram: olha, vocês podem ter relações o tanto que vocês quiserem. Se das relações de vocês nascerem filhos, pode deixar que o Estado cuida. Porque para esse tipo de gente, um homem chamado Henry Morgan, que foi o precursor disso tudo e que tinha as suas ideias fundamentadas em Marx, ele trazia a ideia de que a família não era estabelecida pela renação de sangue. Então não interessa se o seu irmão nasceu da mesma barriga da sua mãe, se ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Isso não estabelece família entre vocês. Essa era a ideia desse homem que desencadeou nesse desdobramento que hoje é a ideologia de gênero. A ideia é que ninguém é família, todo mundo é livre. E foi se desdobrando, e hoje nós vivemos essa geração que no início do século XIX, na era primitiva, era somente algo, um pensamento fechado. Hoje é algo livre, que até pouco tempo atrás, as nossas crianças nas escolas públicas do Brasil estudavam acerca da ideologia de gênero. E elas eram levadas a entender que mesmo ela tendo um corpinho de menino, se ela quiser ser menina, não tem problema nenhum. Que a gente não precisa de um banheiro para menino e um banheiro para menina, uma vez que é um tempo da ideologia de gênero, ou seja, não manda o sexo que foi atribuído a você por Deus através do seu DNA, manda o aspecto social, ou seja, a forma como você se vê. Então, se você se vê menino estando no corpo de menina, ou se vê menina estando no corpo de menino, você pode usar qualquer sanitário, afinal de contas, todo mundo é igual. É esse o pensamento do chamado comunismo. Quem sabe você já ouviu falar disso, acompanhou as eleições de 2018, acompanhou todo o burburinho em torno dessas ideias, mas nunca entendeu. Mas uma das máximas do comunismo é exatamente essa: trazer para o indivíduo uma pseudo-liberdade que alcança aquilo que nós temos de mais sagrado, que é o nosso corpo e a nossa alma. Aquilo que existe para refletir o Senhor e aquilo que foi criado à imagem e semelhança dele. Nós vemos no texto de Romanos como Deus é severo ao se revelar ao apóstolo Paulo para dizer à igreja de Roma. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões, porque cometiam torpezas contra a sua natureza, deitando mulher com mulher e varão com varão. E aí, todas aquelas coisas que a lista que nós lemos fala, o texto termina dizendo que não entra no céu
não herda o reino, não alcança a herança incorruptível da coroa, aqueles que tais coisas praticam. Esse homem chamado Morgan, ele se estende pelos meios universitários. É por isso que a faculdade é um tempo que você precisa se guardar, querida. As estatísticas são assustadoras. 50% dos jovens cristãos, hoje no Brasil, se desviam durante os 2 primeiros anos de faculdade. Os números são assustadores. Eu estou falando de 50% de gente crente, de menino que cresceu em escola dominical, que foi batizado, que veio para um congresso como esse, entra na universidade, tem acesso a matérias de filosofia, teorias marxistas e a tantas outras coisas, e vão sendo conduzidos. Morgan fez isso, porque ele sabia exatamente que se a juventude compra a ideia, é muito fácil de disseminá-la de forma veloz, porque ninguém tem tanto tônus de vida como o jovem. Vocês conseguem ficar aqui 4 dias inteiros. Se fosse 5, vocês conseguiriam. Chega num determinado tempo, ali pelos 29, 30, já não dá conta mais. Dá conta de 2 dias. E vai cansando, usando uma folga. É por isso que o investimento é pesado na juventude. Não é porque vocês são... exatamente, Satanás sabe disso. Que quando ele ganha o coração do jovem, facilmente ele ganha o coração da família. A ideia se dissemina porque você vai conversar com a sua mãe. A sua mãe, para não te perder, vai comprar a sua ideia. Ela vai tentar convencer o seu pai. E quando vê até o seu avô, está comprando essas ideias pós-modernas. Morgan sabia disso. E ele então foi pelos meios universitários durante o século XIX e o século XX. E ele expunha as ideias de Marx, as ideias comunistas e de Engels. E aí, ele então tinha o objetivo de desconstruir os vínculos da família. Enfim, em 1968, um homem chamado Robert Stoller defendeu a necessidade de fortalecer essa definição do termo gênero em detrimento do termo sexo. Foi Stoller que pela primeira vez falou assim: espera aí, gente, para com essa besteira. A pessoa pode até escrever no sexo feminino, mas quando ela chegar no gênero, ela pode escrever masculino. Que mal é isso? Stoller, em 1968, foi quem disse isso pela primeira vez. Ele falou: vamos acabar com essa bobagem. Sexo é uma coisa, gênero é outra. Então, a pessoa, a partir de agora, pode preencher uma ficha para entrar no hotel e escrever lá: sexo, feminino, gênero, masculino. Foi ele quem teve essa ideia brilhante, que desencadeia em tudo isso que a gente vê hoje. E aí, no ano de 1975, uma mulher chamada Simone de Beauvoir, que foi uma das precursoras do movimento feminista, que destruiu o papel da mulher, biblicamente falando, ela se desponta como a maior precursora do feminismo no Ocidente. É dela a ideia brilhante de ir contra todo o padrão feminino estabelecido. E aí ela tem alguns colaboradores do tempo. O advento da pílula anticoncepcional. A mulher passa a acreditar que ela tem poder sobre o corpo, ou que agora ela pode usufruir de um sexo livre, uma vez que ela tinha como evitar filhos. E choca, ou seja, muda também a lei do divórcio. O divórcio, que antes era condicionado somente à figura do homem, agora fica liberado para a mulher. Simone de Beauvoir foi a precursora disso tudo. E aí, esse grupo de mulheres vai para as ruas de Nova York, exige esse direito dessas coisas todas que eu estou te dizendo, e isso ganha o nome de feminismo ideológico, que é uma das bases para a ideologia de gênero, porque quando o apoio da mulher é alcançado, a nação começa a ser mudada. David Titus diz que a moralidade de uma nação está nas mãos da mulher. Ronnie Munud diz que para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. É por isso que você, menina, quando busca na sua sabedoria a fonte inesgotável, que é o Senhor, você tem uma probabilidade enorme, certeira, de tomar decisões sábias. Tudo bem, pastor, eu entendi o que veio acontecendo até aqui, mas e hoje? Qual é a nossa realidade hoje? No século 21, 2019, nesse momento, na nossa agenda, os defensores da ideologia de gênero, eles têm um objetivo. Eles não estão parados. Não se deixe levar por esse engano. Eles estão sempre pretendendo algo pior. Hoje, o maior alvo da ideologia de gênero é criar um sistema educativo e pedagógico
que dentro dele seja permitido que a pessoa não se sinta reconhecida pela natureza. Ou seja, eu olho para uma menina, mas não vou identificá-la como menina, porque a partir de agora o que eles pretendem é uma ideia de assexualização, ou seja, uma ausência de sexo, não há definição. Foi por isso que a ministra Damares foi tão criticada quando disse, há poucos dias atrás, menina veste rosa e menino veste azul. Ela não estava falando de cor, mas ela estava falando de uma negativa em se render a esse padrão pedagógico que visa anular aquilo que os olhos veem enquanto ele contempla o indivíduo. Nós estamos falando de algo grave. Porque se você compra essa ideia, querido, a próxima geração será uma geração totalmente voltada à ideologia de gênero. Porque são vocês quem terão filhos na próxima geração. É a partir de você que vai se formar, ou ser construído uma criança. E se você compra essa ideia hoje, muito rapidamente, em 1 ou 2 gerações, nós veremos aquilo que aconteceu na Europa alguns anos atrás. Um esfriamento quase que completo das igrejas. Um Deus tão longe. E na Europa, onde aconteceu a Reforma Protestante, e na Europa, onde aconteceram tantas situações lindas do cristianismo, hoje há um esfriamento, porque uma geração falha em passar o bastão do amor a Cristo e a sua igreja para a próxima. Querido, a importância de você entender sobre a ideologia de gênero é porque o bastão do amor a Cristo e a igreja dessa geração está nas suas mãos. E uma hora você vai precisar passá-lo. Há 2019 anos da história da igreja, pessoas têm cumprido os seus papéis de passar o bastão do amor a Cristo e a igreja para a próxima geração. É por isso que a gente está aqui. Mas se essa geração compra a disseminação da ideia da ideologia de gênero, se essa decisão que é acompanhada do aniquilamento da família, porque a ideia é que o indivíduo não é mais uma pessoa digna de respeito por ser homem ou mulher, mas é uma pessoa substituída por um alguém. Você entende a diferença? Há uma diferença quando eu falo fulano busca isso, ou quando eu falo tem alguém que pode buscar isso. Alguém é qualquer pessoa. Alguém é tanto faz quem busca. Alguém é, não importa, eu não estou dando uma função específica para as pessoas. Essa é a visão da ideologia de gênero. Transformar pessoas que são a imagem e a semelhança de um Deus que primeiro te amou, te fez, te projetou, em alguém. Alguém que pode até escolher um nome. Existem alguns lugares. Esses dias eu vi uma reportagem de um casal na Irlanda, que a criança nasceu, e eles não colocaram o nome na criança. Eles deixaram a criança decidir quando ela quiser, que nome que ela quer ter. Porque eles não sabem se ela vai querer ser chamada de menina, se ela vai querer ser chamada de menino. E eles acharam muito lindo deixar que ela decida quando ela se perceba menino ou menina. Eu estou falando de coisa que está acontecendo hoje. E você, jovem, é a voz para esse tempo, para se levantar, seja na universidade, seja na sua roda de amigos, seja nas suas redes sociais, com o entendimento daquilo que é correto, daquilo que é plano inegociável de Deus. Você entende que quando essa ideia é comprada, o objetivo final é alcançado, que é a destruição da família. Se não há gênero, não há família. Se não há sexo definido, não há família. Isso já tem se disseminado, uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, de 2 anos atrás, feita com jovens brasileiros que têm entre 17 e 30 anos, sobre o futuro que eles desejam, assustadoramente, traz a estatística de 52% dos jovens brasileiros, eu estou falando de metade mais 2, não desejam se casar. Eles querem conhecer o mundo, eles querem viajar, eles querem ter carreiras brilhantes, mas eles não querem ter família. Se no meio desse processo eles se encontrarem com alguém bacana, junto às escovas de dente, vendo o que dá, se não deu certo, cada um vai para o seu caminho e está tudo certo de novo. Esse é o pensamento do jovem moderno. Eu estou falando de uma coisa que já acontece na geração que você vive, 2019. Então, só há uma esperança para que pensamentos como o da ideologia de gênero, e sabe por que você precisa conhecer esse? Porque quando a gente achar que conseguiu aniquilar esse, pode estar tranquilo que vai surgir outro. Satanás não desiste, ele é milenário, ele trabalha assim ao longo dos anos. É por isso que você não pode ser
dentro dessa geração totalmente plural e informada. Alguém que não conhece o Evangelho, porque a única forma de refutar essas ideias é conhecendo a verdade. Se eu não conheço a verdade da Bíblia, eu não tenho como ter argumentos para ir contra ela. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não fiz psicologia. Não estou falando nada de psicologia. Quando eu terminei psicologia, nem se falava em ideologia de gênero. Estou falando de um entendimento, de uma missão atribuída por Deus a você, de conhecê-lo através das Escrituras. É como a Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que quando essas ondas cheguem, ela te pegue prevenido. Espera aí, não é isso que a Bíblia diz. Espera aí, esse pensamento não condiz com o que as Escrituras acrescentam. Espera aí, eu não consigo alcançar. Esses dias eu recebi na minha rede social, pastor, você acha que tem jeito de ser crente comunista? E aí o povo tem me pegado com umas perguntas ultimamente, viu, pastor? Que algumas eu não ando muito querendo responder, não, porque aí a gente responde, depois vai dando tanto de desdobramento, e rede social é terra de ninguém. Mas você acha? O comunismo é um pensamento só. O que é isso? A igreja tem que respeitar se eu for comunista e crente. Eu não tenho tempo para falar aqui tudo que eu falei para ele lá, mas eu falei para ele alguns tópicos do que a Bíblia traz como princípios inegociáveis e que são completamente refutados ou confrontados pela ideia do comunismo. Então você decide. Se você acha que há coerência, eu não tenho como ser juiz da sua consciência. Mas se você não conhece aquilo que você defende, você não tem como se dizer cristão. Um coração quebrantado é um coração ensinável. Você pode dizer amém? Quando eu digo que o meu coração é quebrantado, eu estou dizendo, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Lembra Samuel? Samuel escutava Deus chamando e ele acordava, ia lá em Eli e falava, Eli, você me chamou? Eli falou, não, dorme, não te chamei. Pela segunda vez, Samuel escuta Samuel e ele vai em Eli, e aí? Você me chamou? Não chamei, menino, dorme. Mas pela terceira vez que Samuel escuta, Eli fala, peraí, tem algo acontecendo. Como é que é isso? Samuel fala, eu estou lá dormindo e eu escuto Samuel. Aí ele falou, então da próxima vez que você ouvir, você vai falar, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez. E eu estou falando daquele que foi o maior juiz, o maior profeta da história de Israel, o menino Samuel. Um coração quebrantado é um coração disponível para ouvir o Senhor. Eu não estou falando só de ouvir o que o Senhor fala num congresso como esse. Eu estou falando de ouvi-lo no secreto da sua casa, quando você abre a Bíblia e lê. Tem jovem que fala, pastor, sabe o que é? Deus é tão calado comigo, tão calado. Não fala nada, para mim ele não fala. Não escuto nadinha. Aí eu pergunto logo, e qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Porque é impossível um leitor da Bíblia perceber um Deus calado. Quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, Ele se revela a mim. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço esse Deus. A ideologia de gênero vem quebrar um padrão comportamental criado e que afeta aquilo que é tão precioso para o Senhor. A sua alma, as suas emoções e o seu corpo, criado à imagem e à semelhança dele. Muito rápido é que eu vou voar e encerrar. Eu quero passar por coisas que às vezes a gente vê e acha que não tem nada a ver porque todo mundo está fazendo. Todo mundo acha que está bem. Primeiro eu quero falar muito rápido sobre masturbação. Masturbação é pecado, sim ou não? Mas por quê? É sozinho. Ninguém vê. Eu te disse exatamente que Deus colocou padrões dentro da sexualidade para que você possa se preservar. O sexo fala de uma atitude entre um casal abençoado pela lei de Deus, ou seja, um pastor abençoou, e pela lei dos homens, ou seja, foi lá e casou num cartório. É dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, aí a bênção do Senhor é alcançada. Masturbação é um ato egoísta que se faz sozinho. Não há mutualidade de entregar. E não há como haver esse tipo de prática pensando numa árvore, por exemplo.
pensando e cantando o hino da igreja. Quem faz isso faz pensando em alguém que não é seu. Vê uma foto que não é sua mulher. Vê uma foto que não é o seu marido. Masturbação não convém àqueles que querem se santificar para o Senhor. É pecado. Ai, pastora, mas eu vi a sexóloga dos Altas Horas falando que é muito necessário o autoconhecimento. Você dá essa desculpa quando você chegar no céu. Senhor, por que você deixou aquela sexóloga dos Altas Horas? Ela disse, eu acreditei. Primeiro que eu nunca vou entender essa profissão, sexóloga. A ideia é de que chega um pênis e uma vagina no consultório, né? Porque como que você trata só a parte sexual do indivíduo? Nem tem jeito. Cuidado. Pornografia. Pornografia é absorção de conteúdo ilícito. Concupiscência dos olhos. Eu te disse que concupiscência é desejo desenfreado por algo. Você e eu não temos o direito de cobiçar aquilo que não é nosso. Pornografia é um vício. Eu vou repetir. Pornografia é vício. É comprovado que a pornografia libera serotonina, o mesmo hormônio liberado por ocasião do uso do crack. Você entende o que eu estou te dizendo? O cérebro, ao vislumbrar uma cena pornográfica, uma foto, e dar os desdobramentos que nós conhecemos isso, quantos casamentos destruídos, problemas ligados à sexualidade, dentre eles o padrão de pornografia, são o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. O primeiro, incompatibilidade de gêneros. O segundo, problemas ligados à sexualidade. Pornografia é tomar posse de algo que não é meu. Pornografia é disseminar um conteúdo que não faz bem, que vulgariza de forma estranha uma mulher, um homem. Ai, pastor, o que a gente faz com os nudes? Nós vivemos na época dos nudes. Está na moda, né? Falar de nudes. Querido, um jovem cristão entende que o prudente é guardar o seu corpo, preservá-lo, resguardá-lo para a união sagrada do casamento. A concupiscência dos olhos faz com que você atropele padrões. E sabe o que a Bíblia diz? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o seu corpo habitará em trevas. Pessoas que têm prática pornográfica são vistas como viciado. Nós, quando trabalhamos casais dentro do casamento, em que há queixa de pornografia de um dos cônjuges, nós tratamos da mesma forma que nós tratamos um dos nossos alunos na casa de recuperação. Porque a atitude cerebral é a mesma. Cuidado com aquilo que você permite que os seus olhos vejam. Sabe por quê? Porque a primeira vista pode até ser inevitável, mas a segunda já é escolha. Às vezes eu olho e não estava esperando e vi. Mas decidir voltar e dar a segunda olhada é uma escolha que eu posso evitar. Cuidado com a pornografia. Cuidado com aquilo que você acessa nas suas redes sociais. Cuidado com aquilo que você compartilha no seu WhatsApp. Cuidado com aquilo que as suas mãos alcançam. Prostituição, e aqui eu quero encerrar. Antigamente, falam que a prostituta é a profissão mais antiga que existe. Porque antigamente precisava se pagar para ter um sexo diferente, satisfatório. A ideia de que a minha esposa na minha casa era só para ser uma linda serva. Mas aquela relação mais aquecida, os homens tinham com as mulheres da vida, chamadas prostitutas. Hoje, a prostituição, nesse tipo de visão, caiu muito. Porque não se precisa mais pagar por isso. Pessoas fazem sem cobrar nada. Prostituição é todo tipo de relação sexual fora da Constituição Santa do casamento. Quando você se deita com um homem que não é o seu marido, ou quando você, menino, se deita com uma moça que não é a sua esposa, e tem relações sexuais com ela, há ali um ato pecaminoso de fornicação e prostituição.
Fora isso, nós temos as deformidades sexuais, que são tantas. Pedofilia, relação sexual com criança, crime. Zoofilia. Você sabia que um índice altíssimo de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são comprovadamente resultado da relação adoecida entre homens e animais? Zoofilia. Homens que têm relações com cachorros, homens que têm relações com animais domésticos. Isso não é tão assustador quanto você pensa. Se você for no posto de saúde mais próximo da sua casa e perguntar para o médico plantonista lá se ele recebe muitos casos de DSTs e quais são os principais motivos, você certamente vai ouvi-lo falar de zoofilia. Nós estamos falando de tudo aquilo que desloca o padrão bíblico para a prática sexual. Sexo anal, sodomia. A homossexualidade hoje, a bissexualidade, LGBTQT+, cada dia eles aumentam a letra, eu nem sei mais se eu estou atualizado, que ela era LGBTQ, aí agora eles colocaram mais um T e pôs um mais na frente, que fala dessa inclusão de tudo aquilo que nem eles mais sabem o que são. Antes era só lésbica e homossexuais do sexo masculino. Hoje é menina que fez cirurgia para virar menino, mas que agora gosta de menina. Hoje é menino que fez cirurgia para virar menina, mas agora está gostando de menina. E aí eles vão misturando tudo nessa sigla, ou seja, qualquer prática sexual que você tenha, vem para cá que aqui é seu lugar. A Bíblia dá nome aos dois. Prática sexual anal. Querido, anos é canal de saída. Você pode dizer amém? Amém. É um órgão excretor. Não foi feito para isso. Sodomia é o nome bíblico para esse pecado. Ai, pastora, eu conheço uma amiga minha, ela é até casada com um homem, mas ela diz que o marido dela gosta de fazer sexo anal. Pecado. Tudo que contraria a natureza, diz a Bíblia Sagrada, constitui pecado. Erro. Não pode ser praticado entre um casal que entende que o leito sexual é sem mácula dentro do casamento. A homossexualidade é um padrão comportamental. Os homossexuais tentaram ao longo de décadas provar que havia um DNA para a homossexualidade. Ou seja, provar que a pessoa nascia homossexual. Eles fracassaram isso por um motivo óbvio. Porque Deus nos deixou escrito que Ele fez homem e Ele fez mulher. É uma questão de DNA, não tem como ser mudado nunca. Só que agora eles voltaram para essa questão social. Ai, sabe o que é? Porque quando eu era pequeno, eu já brincava com as bonecas da minha irmã. Ai, porque quando eu era pequeno, eu sofri um abuso. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas se você, na sua infância, sofreu algum tipo de agressão sexual, eu estou falando que pode ser desde um abuso, um toque indevido, desde um defraude, aquilo que era sua essência, que culminou num deslocamento de postura sexual, busque ajuda. Louvado seja o nome do Senhor pela DETAG. Todas as vezes que eu venho aqui, eu louvo a Deus pela vida de igrejas como essa, que sentam no Congresso de Mulheres. Eu estive sentada aqui com uma ginecologista, com uma pastora, e tinha mais alguém que eu não me lembro, e aí era eu, né, psicóloga. E a gente foi responder aos mais diversos tipos de perguntas contemporâneas. Hoje eu estou aqui dentro de uma Assembleia de Deus, conversando com você sobre assuntos totalmente típicos. Que às vezes você pode ter pensado, nossa, tem menina de 12 anos aqui, querido, já sabe mais que eu sei com 40. Se a igreja não fala, o mundo fala. É aqui o lugar onde nós devemos ser conduzidos pelo pensamento que Cristo queria que nós soubéssemos. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Então, se você sofreu na sua infância, quem sabe algum tipo de abuso, algo que você percebe que deslocou a sua atração, porque, querido, em nome de Jesus, acredite no que eu vou te falar agora. O nosso Deus é um Deus de grandes transformações. Ele é um Deus que muda o eixo. Ele é um Deus que conserta. Ele é um Deus que
fecha a ferida, porque Ele conhece a ferida que foi aberta. Busque ajuda. Procure os seus líderes diretos. Chega no pastor Lemuel, na pastora Patrícia. Olha, pastora, teve aquela palavra hoje. Olha, eu sofri com isso. E hoje eu tenho pensamentos homossexuais. Eu percebo que eu tenho interesses por pessoa do mesmo sexo. Ou talvez eu não tenha interesse, mas eu tenho curiosidade. Me ajuda! Ai, pastora, mas eles vão me expor. Ei, querido, se pastores que estão preocupados em trazer alguém aqui para falar sobre isso com você no altar de uma igreja não forem sérios o suficiente para guardar você dentro da sua dificuldade, você não pode confiar em mais ninguém. Confie na sua liderança. Busca ajuda. Busca ajuda enquanto é tempo. Busca um parceiro de oração, alguém que vai pagar um preço por você. Alguém que vai pagar um preço de oração, de jejum, de busca adequada nas escrituras, por resgate da natureza que Deus colocou em você, que certamente não é essa. E se por acaso você hoje se encontra em um desses comportamentos que Paulo narra, iniquidade, prostituição, malícia, inveja, contenda, torpeza sexual, todo tipo de quebra do padrão de Cristo para aquilo que é ser homem e ser mulher. Se você se vê já totalmente anestesiado, primeiro você flertou com essas ideias, depois elas ganharam a sua mente e por fim o seu coração. E você está aqui, mas você acredita nisso, acha que não tem nada a ver e até já defendeu essas ideias. Eu quero te dizer que assim como na pregação que nós ouvimos agora antes, o Pai continua esperando por você. Ele te espera todos os dias. Eis que estou à porta e bato. É assim que o Apocalipse 3, que nós lemos sobre a igreja de Laodiceia, diz no verso 21. Depois de Jesus se apresentar como aquele que soluciona o problema, ele diz: eis que estou à porta e bato. O tempo verbal dessa frase no grego faz alusão a uma atitude contínua daquele que bateu na sua porta ontem, daquele que está batendo hoje e daquele que vai continuar batendo amanhã, que é exatamente aquele pai que todos os dias ia para a porta e ficava observando se seria hoje o dia que o filho ia voltar. Só que a questão é que essa porta só tem fechadura para o lado de dentro. Jesus não te invade. Se você, como a igreja de Laodiceia, estava se achando rica, usando a melhor roupa e com o melhor colírio, mas percebeu que quando Deus te vê, Ele vai lá que você é pobre, é cego e está nu, você pode abrir a porta hoje, que Ele entra, muda a sua história, te dá novas vestes, põe um anel no seu dedo, te chama de filho e te ajuda a ressignificar tudo aquilo que um dia foi corrompido por relações mal estabelecidas. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. O que eu gostaria que você entendesse é que a cruz foi suficiente, foi vicária para tudo que há em você ou para tudo que diz respeito a você. A cruz foi suficiente para resgatar o seu espírito. A cruz foi suficiente para resgatar o seu corpo. E a cruz foi suficiente para resgatar a sua alma. O que eu estou te dizendo é que a sua sexualidade tem muita importância para o Senhor. Até porque ela foi criação dEle. Deus te planejou. O Salmo 139 diz que Ele te teceu de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. Que Ele te viu a substância ainda informe. E ali Ele planejou cada parte de você, a cor dos seus olhos, a textura do seu cabelo, a espessura da sua pele, o tom da sua voz, o tamanho do seu pé. Ele projetou o formato do seu nariz, como seria a sua boca, se os seus cabelos seriam cacheados ou lisos, loiros ou escuros.
Ele projetou quais seriam as habilidades das quais você seria dotado. E Ele designou um propósito para a sua existência. E esse propósito não mudou. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de uma reunião santa de Deus com Ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E às vezes eu faço conjecturas de um dia essa reunião ter sido convocada. E Deus então convoca o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nesse mistério lindo que é a Trindade. E eles tinham uma pauta naquela reunião. E a pauta era você. A pauta era a sua história. A pauta era o seu físico, a sua alma, a família que você ia nascer. A pauta era o dia em que você se renderia a Ele. A pauta seria o zelo e o amor dele te alcançando nos detalhes. Sabe, querido, eu quero orar por você que entende que o seu corpo ou as práticas que você determina e escolhe para fazer através do seu corpo são muito importantes. Eu quero orar por você que entende que Deus delimitou um padrão e que esse padrão não foi mudado pela ideologia de gênero, como nunca será mudado por nenhum tipo de movimento, onda ou ideologia que surja. Eu quero orar por você que nessa manhã, tarde, quer pedir para que o Senhor te fortaleça, quer pedir para que Ele te ressignifique, quer pedir para que Ele te dê sabedoria. Eu quero orar por você que, ao olhar para o seu corpo e para a sua alma, percebe algumas rupturas por concessões que você fez. Quem sabe por não saber, por não conhecer, ou por não ter se percebido forte o suficiente para resistir. Eu quero orar por você que entende que essa batalha começa na sua mente. E é por isso que você precisa guardá-la. Eu quero orar por você que não quer só passar por essa geração, mas que quer marcá-la com o verdadeiro evangelho, para ter a confiança e a certeza de que você vai conseguir passar o bastão do amor a Cristo e a sua igreja para a geração que vier depois de você. Eu quero orar por você que não só é contra a ideologia de gênero, mas que quer se comprometer a, uma vez amparado biblicamente por esse assunto, se posicionar quando for solicitado e não ficar calado como a média. Você que nessa tarde decide fazer a diferença. Você que nessa tarde, eu quero orar muito rápido por dois grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que se veem de alguma forma mutilados no seu corpo ou na sua alma, por quebra de padrões. Ai, pastora, você está me expondo, hein, querido? Te expor é te deixar com a incerteza do céu. Te expor é não deixar com que você saia daqui com certeza de que há resgate na graça, independente daquilo que você já fez. Eu quero orar por você que precisa de um bálsamo na alma, que precisa de um ressignificado no seu corpo. Você que sente algum tipo de acusação por algo que você já fez, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. A palavra de Deus diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa admitir que precisa. Deus trabalha com reconhecimento. Vem aqui que eu quero orar por você. O fato de você vir aqui não me diz nada além de um reconhecimento de que você é humano, você é gente, você é carne, você é jovem. Sai do seu lugar que eu quero orar por você que tem dificuldade com pornografia. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você que já fez laço de alma e hoje se vê aprisionado por uma relação que acabou e com medo de não ter um casamento frutífero por causa daquilo que você já fez. Sai do seu lugar que eu quero orar com você que tem pensamentos homossexuais, que sente atração. Ei, isso aqui não é um tempo de exposição, isso aqui é um tempo de curar.
Há aqui uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Intercessor, começa a orar por cura, por libertação, por nova história. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. O Senhor quer mudar a sua trajetória. Ele quer consertar o seu pensamento. Ele quer te capacitar para esse tempo. Ele quer mudar as pessoas que estão ao redor de você. Ele quer que você seja um agente no lugar onde Ele tem te colocado. Mas para isso, primeiro, você precisa estar curado. Eu quero orar por você que tem dificuldade com a ideologia de gênero, que está com pensamento moderno para esse mundo. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Ei, querido, não fique no seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você que tem história com prostituição. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você que tem vício em masturbação. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. A hora é agora. O momento de entender o pecado e abandoná-lo é a juventude. É a partir daquilo que o Espírito Santo é poderoso para fazer hoje que um casamento saudável está garantido, que uma relação feliz está garantida, que filhos sem a mácula estão garantidos. Vem aqui que nós queremos orar por você. Ei, intercessor, abraça esse jovem. Diga a ele que ele é precioso. Ministre sobre a mente dele. Ministre cura. Ministre libertação. Ai, pastor, eu tenho um monte de dificuldades dessas, mas eu tenho vergonha. Ei, querido, vergonha você tem que ter de não entender que ser santo não é uma condição para chegar no céu. Ser santo é uma ordem. Sede santos, porque eu sou. Sem santidade ninguém vê a Deus. A igreja é o lugar de nós tratarmos as nossas mazelas. Aqui é o lugar de você reconhecer e decidir abandonar aquilo que te acusa. Sai do seu lugar que eu quero orar por você que tem sentido culpa por não conseguir controlar aquilo que a sua mente pensa. Você sente batalhas diárias na sua mente. Você não queria, mas quando você menos imagina, o pensamento promíscuo, o pensamento lascivo, o pensamento prostituído, o pensamento pornográfico vem à sua mente. Por vezes te desperta no meio da madrugada. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Em nome de Jesus nós vamos ministrar a libertação desse vício. Em nome de Jesus, vem aqui você que não consegue ficar mais sem a prática da masturbação. Vem aqui que eu quero orar por você que luta todos os dias contra pensamentos lascivos. E você que está uma bênção, com a sua personalidade, a sua mente sarada. Levante sua mão para cá e nos ajude a orar por essas pessoas. Hoje são elas, amanhã podemos ser nós. A Bíblia diz: o que está de pé, cuidado, veja, para que não caia. Reconhecer que precisa de mudar é o passo de um quebrantado. Ei, um coração quebrantado reconhece que precisa de mudança. Um coração quebrantado reconhece que precisa de auxílio. Um coração quebrantado não se envergonha de compreender a sua falha. Ei, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Todo o poder está em Ti. E é o Senhor que quebra as correntes dessa manhã. É o Senhor que cura, que sara as feridas. É no Teu poder, meu Pai, que nós clamamos. É no Teu poderoso poder que nós clamamos, Pai. Porque a Tua glória despedaça o jugo. A Tua glória despedaça o jugo. A Tua glória liberta, restaura, transforma, transcende nessa hora. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita agora o âmago desse jovem, desta jovem agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda eles agora, Senhor.
a fugir da tendência, a fugir da carne, a fugir daquilo que é violento, que é uma fratura, que é um trauma, que abala, que faz chorar, que entristece. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando agora, Pai, o que nenhuma mecânica humana pode quebrar. Vai despedaçando agora o que nenhuma patologia é capaz de quebrar, mas a tua glória despedaça o jugo. Deus, em nome de Jesus, liberta agora, Pai. Sara agora, Senhor. Salva agora, Deus. Meu Deus, renasça das cinzas, meu Pai. Renasça das cinzas, meu Deus. Uma nova árvore, um novo fruto, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Como profeta, Senhor, nós clamamos agora e pedimos, Deus, que o Senhor olhe para esses jovens com misericórdia. Deus, nós pedimos agora, Senhor, que como meu Pai, o Pai amoroso, receba, Pai, o filho pródigo e Sara, Pai. Sara, Senhor, cura, meu Deus, cura. Sara, meu Deus, restaura, ressignifica agora. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. E haja agora, Pai, consolo e o bálsamo de Gileade seja ministrado, meu Deus. Que o bálsamo de Gileade seja ministrado, e que na autoridade do nome de Jesus Cristo, que no poder do nome de Jesus Cristo, que esses jovens se sintam amados, que esses jovens se sintam aceitos, incluídos na tua casa, nos teus poderosos braços, Senhor. Abraça agora, Deus, afaga, que eles possam sentir um amor, meu Pai, um amor que nós não entendemos, um estranho amor, uma estranha graça agora, Senhor, que cura, meu Pai, que adiciona, que multiplica, que não mais divide, que não mais defrauda. Deus, em nome de Jesus, tu pode agora, Senhor, nesse instante, somente um toque da tua graça, uma gota da tua misericórdia, e eles serão completamente restaurados, curados, sarados. Oh, xarabaxere carabadar.